Olá, boa noite. Quais são os desafios do jornalismo na atualidade? Como enfrentar a onda de notícias falsas? O jornalismo contemporâneo é tema central desta edição. Museu da Água é inaugurado no DEMAI. Estado oferece curso gratuito sobre direitos humanos. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Nesta segunda-feira foi inaugurado o Museu da Água na sede do DEMAI. A iniciativa pretende despertar a educação ambiental através de objetos e fotos históricas. Movimentação e olhares atentos. A história do saneamento de Uberlândia representada em vários objetos, como peças que foram utilizadas há décadas e fotos memoráveis. O Museu da Água foi inaugurado na tarde desta segunda-feira no Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, e contou com a presença do prefeito Odelmo Leão, o presidente da Câmara dos Vereadores, Hélio Ferraz, o baiano, e o diretor do DEMAI, Paulo Sérgio Ferreira. Durante a inauguração, crianças da Escola Municipal Odilon Custódio Pereira visitaram o museu. O local é uma forma de estimular a educação ambiental e valorizar a água na cidade. O espaço fica localizado na sede do DEMAI e está aberto para visitação das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Começaram hoje as inscrições para o curso de formação em Direitos Humanos e Cidadania. O curso, destinado a agentes públicos estaduais e municipais, estudantes universitários e membros da sociedade civil, terá início no dia 24 de abril e é gratuito. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site direitoshumanos.mg.gov.br. E em edição extraoficial, em edição especial, o Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, publicou a exoneração do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Quem assume a pasta é o Abraham Weintraub. Ele era o secretário executivo da Casa Civil. O ministro da Educação e esse Ministério da Educação estão a viravolta, né? Atrás, anulou hoje a mudança da avaliação da educação básica. A polêmica também provocou o pedido de demissão da responsável pela área. Não durou nem 24 horas. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, deu meia volta e anulou a portaria com novas regras para a avaliação da educação básica. Com isso, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, será realizada neste ano. Pela medida anterior, a prova seria adiada até 2021. Ela ajuda a dimensionar a qualidade do que você está desenvolvendo, da sua política e se você chegou. Mesmo sendo responsável pela área, a secretária de Educação Básica, Tânia Almeida, não ficou sabendo da mudança e pediu demissão. 6 funcionários já tinham sido exonerados há 15 dias. No alto escalão, Iolene Lima foi dispensada antes de assumir como secretária executiva. Iria substituir Luiz Antônio Tosi, também demitido. Outro que caiu foi o coronel Ricardo Roquete, ex-aluno do considerado guru do governo, Olavo de Carvalho, demitido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O escritor já tinha dito no Twitter que nunca deu conselhos ao ministro Ricardo Vélez. Mas analistas em educação relacionam as exonerações no MEC a uma disputa de poder entre 2 grupos. De um lado, a ala dos militares e do outro, de seguidores do escritor Olavo de Carvalho. É uma briga que tem sido travada por esses 2 grupos. E isso gerou, ao longo das últimas semanas, um cenário em que o Ministério da Educação está completamente à deriva. O problema, ainda segundo os especialistas em educação, é que essa disputa interna no MEC prejudica principalmente crianças como essas, da rede pública. Nesses 3 meses de governo, ainda não há uma política clara para o enfrentamento dos desafios educacionais no Brasil. As crianças estão na escola, os professores estão tentando resolver o problema, os secretários, e não existe essa definição de política de Brasil. As chamadas fake news têm sido um grande desafio da sociedade da informação. Um jornalista profissional
é capaz de identificar um processo de apuração rigoroso e conhece as fontes com credibilidade, mas outros leitores podem ser enganados por pequenos truques. Para combater este tipo de notícia, uma das principais aliadas pode ser a escola. Confira um exemplo na reportagem. A Mariana participa de um projeto nessa escola pública na zona sul de São Paulo. O Imprensa Jovem tenta familiarizar os alunos com as técnicas jornalísticas. E a manchete do dia? Fake news. A pessoa pode ser prejudicada, porque se ela vê a fake news, ela pode ficar repassando para todo mundo. Isso pode não ser bom, porque vai afetar as outras pessoas também. Foi durante uma brincadeira que o Leonardo descobriu o quanto de fake news tem na internet. Uma vez que eu tentei brincar com meu irmão e aí eu tava falando pra ele que o Ronaldinho Gaúcho tinha morrido. E na hora que eu fui pesquisar na internet, tentando provar pra ele que tinha um monte de anúncio falando que ele tinha morrido. Eu fiquei mais interessada assim, sabendo por que tá dizendo que ele morreu, sendo que ele tá vivo ainda. Mais da metade dos alunos dessa sala de aula já caíram em algum tipo de fake news. Por isso, eles estão aqui para aprender a evitar esse tipo de situação. Mas o mais importante, aprendem a responsabilidade sobre o que compartilham nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que procurar a verdade sobre tudo. A gente não pode ficar acreditando em tudo que entra na nossa frente. A professora explica que o uso das fontes, tão comum no trabalho do jornalista, ganhou destaque agora com a comunicação digital. E logo surgem 4 palavras para o debate. Liberdade, responsabilidade, expressão e tem mais uma. Acho que é justiça. A turma aprende e sabe que esse conhecimento já pode sair compartilhando. Crianças, tome cuidado, leia antes de compartilhar, ver se isso é verdade ou não, porque isso pode prejudicar seus colegas. Muitas pessoas querem enganar para ganhar dinheiro, ganhar fama. Até às vezes algumas pessoas fazem mentiras para hackear ou pegar o número dessa pessoa. Isso não é legal. Para falar sobre jornalismo na contemporaneidade, hoje convidamos para estar aqui conosco para conversar o Jorge Alexandre, que é editor-chefe do Jornal Diário de Uberlândia. Obrigada, Jorge, pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E também o professor Marcelo Marques, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Jorge. Boa noite. Boa noite. Bom, vimos aí na reportagem uma iniciativa interessante, né, da escola debater as questões das fake news com os alunos, né, mais uma pauta importante que seria a pós-verdade, esse conceito de pós-verdade. Estamos numa era digital, numa era de informação, então eu vou começar perguntando para o professor Marcelo, quais seriam esses desafios do jornalismo, então, diante da web e das redes sociais? Patrícia, seria bastante pertinente para nós aqui hoje começarmos até esse nosso diálogo fazendo menção, e hoje é especial, mais uma nota da Abrage, né? A Abrage, para aqueles que não conhecem, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Abrage hoje divulgou uma nota rechaçando a forma veemente com que alguns grupos ameaçaram o jornalista Carlos Delanoy em virtude da cobertura de um assassinato que houve no Rio, quando soldados do Exército metralharam um automóvel que não tinha uma família que lá estava e, enfim, não havia nenhum sinal, nenhum indício que pudesse estar ali bandidos, né? Com certeza. E o pai da família faleceu. Mas esse tipo de ação, de ameaça, que a gente tem visto muito nas redes sociais e que de fato nos perturba, porque ontem comemoramos, né, o Dia do Jornalista. Então, salve a época de Badaró, nós no nosso tempo estamos vivendo um período de ameaça ao jornalismo, ameaça àquilo que o jornalismo tem feito e tem desenvolvido. O papel do jornalismo é muito bom a gente reafirmar aqui nesse momento, porque estamos aqui em uma mesa com jornalistas. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje ou em qualquer outro momento que forem até o YouTube para acompanhar esse debate, saibam que os grandes momentos da história desse país
só foram repercutidos porque ali estava alguém ligado ao jornalismo. Então, o jornalismo, a defesa do jornalismo é a defesa da liberdade de expressão, é a defesa da democracia, é a defesa da ausência de controle, porque isso é fundamental. E o problema, quando a gente vê a situação de fake news e de tudo aquilo que envolve, óbvio que a fake news existe desde Gutenberg, depois da prensa, ou até bem antes disso, nos debates da Ágora antiga, né? Então o que eu tenho a dizer é o seguinte: para nós combatermos qualquer tipo de iniciativa que busque a mentira, nós temos que valorizar a verdade. E o jornalismo está à disposição e a serviço da verdade. E o jornalismo profissional, né? O jornalismo profissional de fato, porque o que nós temos visto por aí também é esparramar em sites ideologicamente marcados ou vinculados, produzindo um jornalismo, entre aspas, panfletário, doutrinário, enviesado, que de fato restringe muito a atuação do jornalismo, que é aquilo que nós mais prezamos, que é a atuação plural, a atuação ética, a atuação heterogênea na visão e na cobertura e na divulgação dos fatos. Acho que isso é importante. Tá certo que a tua pergunta ela caminha para uma outra situação, mas eu fiz questão de fazer menção à nota da Abrage, porque o caso do Delanoy não é o único, né? Além dele, a sua xará Patrícia Mello também recebeu inúmeras ameaças, inclusive a família, como o Delanoy recebeu. Olha, você está perseguindo o exército, então cuidado com a sua família. Isso é terrível. Esse assunto, ele renderia um jornal para falarmos sobre isso, sobre liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa é algo que a gente falou até recentemente num outro programa sobre a ditadura militar, mas depois a gente volta ainda a falar sobre esse assunto, sobre liberdade de imprensa, mas falando sobre esse novo papel do jornalista e também dos veículos de comunicação. Porque quando falamos de fake news, também coloca em xeque a credibilidade dos veículos, né? Principalmente das mídias tradicionais. Você hoje está à frente de uma mídia tradicional, de um jornal impresso. Como, pegando o gancho que o professor Marcelo disse, o que muda hoje para o jornalista, no dia a dia, diante dessa transformação que nós estamos vivendo da era digital? O jornal Diário de Uberlândia, além da versão impressa, também está no online, está nas redes sociais. Eu acho que o mais forte é a quem interessa a mentira, a quem interessa a boataria. O papel de apuração de um repórter, ele é fundamental para que a população tenha acesso a informações que lhes são de direito. E eu acho que além das pessoas fora dos governos provocarem a mentira, a gente ainda tem a omissão dos estados. Não só nas suas 3 esferas, município, o governo estadual e o governo federal. O acesso às informações está cada vez mais difícil. E a informação do estado é um bem público. Os números da dengue, os números de gastos públicos, não estou me falando apenas do município de Uberlândia, nem do governo de Minas Gerais, mas é uma realidade que se repete por todo o país. Quanto menos informação o cidadão tem, menos direito e garantias ele vai conseguir. Nós estamos falando do jornalismo de verdade, né? Sim, que busca, apura. Sim. E aí tem uma outra questão, que entra a questão da credibilidade. E aí nós temos dados, olha só, no Brasil, 5 famílias controlam metade dos 50 veículos de comunicação com maior audiência no país. Os dados são do estudo de monitoramento da propriedade da mídia. Então, nesse cenário, é possível acreditar que exista imparcialidade na mídia? Nós vamos ouvir a opinião de alguns jovens sobre a imprensa brasileira. Será que eles confiam nas mídias tradicionais? Veja na reportagem. Bom, eu costumo acessar as notícias no Twitter, porque aí aparece a notícia e vai diretamente para um link de algum jornal, sendo ele online ou não. E eu acho que o jornalismo brasileiro, ele é muito partidário. Ele tem a notícia, só que aí logo depois, passa 1 minuto, eles vão para outra notícia totalmente diferente, então perde o foco. Eu acho terrível o jornalismo no Brasil. Aí eu acesso na internet, né, que é o meio mais fácil. Mas eu acho que a gente tem muita distinção
Então, você nunca sabe se é fake news ou não, se está certo ou não. Eu acho que o jornalismo brasileiro está em uma constante mudança. Então, assim, é um jornalismo que traz credibilidade, porém tendenciosa. Então, varia de veículo e editoriação. Eu costumo informar pela televisão, mas sempre busco um respaldo também em outros veículos. Então, jornais online, sites de confiança e até mesmo sites internacionais que trazem assuntos sobre o Brasil. Tem credibilidade, sim, na medida que os jornalistas são qualificados, eles têm essa credibilidade maior. Eu costumo consumir mais notícias pela televisão e também pelos sites que costumam a notícia sair na hora, sai antes do que passa na televisão. Mas eu gosto sempre de ver os dois, eu sempre consumo dos dois modos, para até que a gente consiga comparar a diferença da notícia vindo do site enquanto da televisão. As pessoas estão perdendo a confiança no jornalismo, falando que nem todos os veículos, todas as mídias têm essa credibilidade, que eles passam realmente, que eles noticiam o que está acontecendo, mas eu acho que tem sim. E eu vejo muita televisão, jornal impresso também. Mas notícia no celular é o que mais acontece, né, gente, do dia a dia. Então tá lá, chega a notícia na hora e a gente vê. Também tento ver os dois lados, me contrapor. Bom, voltando então à nossa conversa, professor Marcelo, vimos aí alguns exemplos de jovens que vê uma certa crise, né, na credibilidade do jornalismo, principalmente nos veículos tradicionais de comunicação. Mas como que podemos orientar a população no sentido de que existem linhas editoriais, né? E existem na grande imprensa vários veículos com linhas editoriais que deixam claro o seu posicionamento político, partidário. É importante a população entender isso para ela não se sentir manipulada? Exatamente. E uma coisa que é um grande equívoco da população, e a gente tem visto isso nas ameaças que alguns jornalistas têm recebido, é o fato de enxergar aquele veículo como sendo partidário, como disse uma das alunas, a um determinado grupo político ideológico. Bom, muitas vezes o que o jornalista está fazendo é simplesmente cumprindo a função dele, de fazer a pergunta que precisa ser feita, né? Não importa se isto está alinhado à direita ou à esquerda, o jornalista ele vai desenvolver o papel dele ali. E aí, a partir disso, sim, há veículos de comunicação, claro, que já sinalizam para os seus leitores ou para os seus internautas, telespectadores, qual é a sua identidade, a sua representação ideológica. Mas isso nós vemos mais no jornalismo tido como a opção ao jornalismo profissional. Veja bem, quando você está em um blog ali, você busca a informação que você quer naquele blog, você simplesmente recebe a notícia a partir da sua identidade. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, invistam na pluralidade, assinem, né, jornais, porque é muito fácil você criticar o jornal, mas espera aí, essa pergunta não poderia ter sido feita, né? Se você tem esse vínculo com a direita ou com a esquerda, Hannah Arendt tem uma frase muito interessante, ela diz o seguinte, que não é o governo ser de esquerda ou de direita o problema está no extremismo disso, ou no totalitarismo. Porque aí, aquele governo tido de direita ou de esquerda vai entender que a opção daquele jornalista por aquela pergunta, por aquele texto, é emissão de opinião. E muitas vezes ele está fazendo só o serviço dele, só o trabalho dele. E o colunista, a mesma coisa. É óbvio que ele, em algum momento, vai sinalizar a opinião de acordo com uma série de questões que aí daria outro debate, né, para nós aqui. E também a gente vive um momento de convergência de mídias. O impresso, que também está no online, o rádio e a TV, conversando também em outras plataformas com o seu público. A gente chama da segunda tela hoje, né? Tem a primeira, a segunda, as terceiras telas. Como é que hoje, Jorge, você entende essa questão dos discursos, como o professor falava? O público também tem mais acesso às mídias alternativas e ele pode comparar, sim, a mesma notícia em diferentes veículos para que ele possa tirar as suas próprias conclusões? Pode e deve. Existe um fenômeno que as pessoas acreditam muito no que lhe aparece nas redes sociais. E as redes sociais trazem as informações dentro de algoritmos que vão trazer os seus círculos
onde eles estão inseridos. Aquelas notícias não aparecem mais por acaso na sua timeline. De maneira alguma. E é muito importante que checar um fato, hoje em dia, é muito simples. Em vez de dar credibilidade a apenas uma informação que está aparecendo ali de um determinado site, onde que não se tem notícia de qual a sua credibilidade, de qual é quem está por trás dele, é fácil. As agências de checagem hoje também são fundamental. Uma parte nova do jornalismo e muito bem-vinda. Mas eu ressalto uma questão assim, eu acho que as pessoas nunca tiveram a oportunidade de serem tão donas da sua verdade. Então, eu só aceito aquilo que me convém. Isso é um problema. Aí não é nem mais um problema do jornalismo, é um problema cultural, é um problema de humanidade, de saber aceitar, de não ter a empatia necessária e entender que o que nos faz como sociedade é a pluralidade de ideias. Se formos apenas por um lado, creio que não teríamos condições de evoluir. A pluralidade de vozes é extremamente importante na credibilidade do jornalismo, né? Bom, mas a gente volta a falar sobre esse assunto. Veja como fica o clima em Uberlândia e região nesta terça-feira. A terça-feira em Uberlândia deve ser quente e chuvosa. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Monte Carmelo, o dia também é quente, 90% de chance de chover, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E as temperaturas em Patos de Minas vão ser mais baixas, mínima de 20 graus e máxima de 24. Também deve chover. E a previsão para Ituiutaba também é de tempo quente, chove durante a tarde e a noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Fronteira faz muito calor e tem previsão de chuvas intensas, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E no próximo bloco tem Eventos UFO. Nós voltamos já, é só um minutinho. O tema de hoje é o jornalismo na atualidade. A convergência tecnológica cria novas perspectivas para os profissionais da comunicação. Veja na reportagem quais são os novos caminhos para empreender neste mercado em constante transformação. Há 4 meses, a jornalista Daniela decidiu sair do trabalho tradicional, onde tinha carteira assinada, para empreender. A decisão não foi fácil. Não foi uma decisão tomada da noite para o dia, eu me preparei durante alguns meses, vários meses, tanto financeiramente quanto psicologicamente, para tomar essa decisão. E veio de um desejo que eu tenho há muito tempo, assim, que é empreender mesmo, que é ter meu próprio negócio e ter mais liberdade, tanto financeira quanto de horários, fazer viagem quando eu quiser, enfim. Uma série de questões, entre essas, né, que eu te destaquei, que me motivaram a tomar essa decisão de arriscar. E não é fácil, a gente ouve muita coisa, né? Nossa, como que você faz isso, largando um emprego estável, né? Que coragem, mas às vezes na vida é preciso, porque você precisa de motivação para trabalhar. E eu já não estava mais tão motivada, nem tão feliz, por isso que eu tomei a decisão. O empreendedorismo tem sido a escolha de muitos brasileiros. Em 10 anos, o Brasil passou de 14,6 milhões de empreendedores para 49,3 milhões. No jornalismo, isso não é diferente. Ela vem se constituindo, né, como uma área em que as pessoas têm empreendido mais, os profissionais têm se aventurado, né, a criar seus negócios jornalísticos, né, e de diversas áreas, seja assessoria, seja de jornalismo de dados, seja de fact-checking. Então, você tem aí várias frentes para atuar, né? Então, é uma tendência, mas que já vem se desenhando há um bom tempo. Eu, quando saí da faculdade no início dos anos 90, já empreendi e constituí uma assessoria, na época não tinha na cidade. Então, é um movimento, né, que se constitui de jornalistas que saem das redações e vão para os seus negócios, né, criam um negócio próprio. Daniela agora atua como mentora de comunicação para profissionais da saúde. A nova função deu um gás na rotina. A jornalista explica como é o trabalho atualmente. Eu estou trabalhando com mentoria de comunicação e tem várias vertentes. Por exemplo, eu
trabalho com divulgação científica para as mídias sociais, então eu faço entrevistas, escrevo artigos, produzo reportagens para um portal de neurociência e saúde, que é a área que eu gosto, né? Eu estou colocando meu mestrado em prática, que é comunicação pública da ciência, e a outra vertente é capacitar, habilitar os profissionais da área da saúde para que eles próprios possam se comunicar melhor nas redes sociais. A professora do curso de jornalismo da UFO destaca que é importante se planejar para conseguir empreender e ressalta que é preciso tomar cuidado com a precarização da atividade jornalística. Primeiro, estudar o mercado mesmo, né? Ver o que pode oferecer de serviço, que tipo de serviço que pode ser oferecido para empresas ou o que está faltando em termos de informação, porque a gente vê que, né, a informação ela tem ficado muito concentrada e tem de se buscar um equilíbrio aí para não ficar também, para não precarizar o mercado jornalístico, né, para não se sujeitar às determinações, porque uma empresa sempre quer lucro. Né? Então, se você se sujeita a isso, você terceiriza o seu serviço, você, de certa forma, acaba precarizando o mercado da área. Né? Então, é uma questão assim, muito delicada, não é fácil de resolver, eu não tenho a resposta, né? Mas eu acredito, sim, que eu tenho de identificar o mercado e ver se eu também não vou afetar esse mercado de maneira negativa. Para algumas pessoas, inovar e arriscar é preciso de vez em quando, mas o importante é estar feliz consigo mesmo, como aconteceu com a Daniela. Me sinto muito feliz. Claro que tem dia que dá aquele frio, né, na barriga. Não vai ter salário agora, nem no próximo mês, nem no próximo. Depende de você. Você tem que se virar e correr atrás. Ninguém vai fazer por você. Não tem o salário ali, carteira assinada no início do mês, meu salário está ali. Não é bem assim. Mas esse frio na barriga me motiva. Todos os dias eu acordo e falo, o que eu vou fazer hoje para poder realizar meu sonho? Então, diante desse cenário de intensas transformações tecnológicas, podemos afirmar, professor Marcelo, que muitos jornalistas hoje buscam novos mercados fora do jornalismo tradicional? Acredito que pelas pesquisas que eu tenho acompanhado, na verdade, o empreender no jornalismo é uma iniciativa de sobrevivência. Sim. Mesmo, porque algumas áreas do jornalismo estão disruptamente, né, que é um conceito até muito estudado no campo do empreendedorismo, da disrupção, né, que é a ruptura, quando uma determinada tecnologia é deixada de lado e outra aparece em seu lugar, né? Então, no jornalismo, a gente tem visto vários campos emergirem, né? O jornalismo de dados, o jornalismo investigativo, a área de brain journalism, que é uma área muito interessante e a qual eu tenho me dedicado bastante nos estudos, né? Que tem a ver com comunicação empresarial, com comunicação estratégica e com comunicação de marcas, né? Além das agências de fact-checking, como mencionou a professora Mirna Tonos, né? E na fala dela, ela aponta para a questão da aventura, né? Só que muitos dos jornalistas que eu tenho visto que estão empreendendo, isso na América Latina, né? O Knight Center, que é um instituto de inovação e formação de jornalistas que existe na Universidade do Texas, tem destacado e apontado muitos grandes e potenciais negócios em jornalismo aparecendo na América Latina e no Brasil também. Porque a grande oportunidade que nós jornalistas precisamos encontrar é ocupar a atenção na vida daquele que vai ou pagar o nosso paywall, ou pagar a assinatura, ou enfim, nos apoiar de alguma forma, até com aqueles fundos chamados fundos endowment, né? Então, quer dizer, é um tema que a gente precisa de mais tempo para desenvolvê-lo aqui, e certamente o que vale é essa busca do jornalismo e do jornalista pela inovação. E Jorge, você concorda então com o professor Marcelo? Eu concordo, mas eu acho que a fórmula para se fazer um bom jornalismo é a mesma, independente do meio e do tempo, né? Se você tem uma coerência com a informação e respeita o que é o dito ético, tá ok. Eu acho que a maior dificuldade está em que o público entenda o que é realmente a verdade e que entenda também a necessidade do jornalismo. Infelizmente, o negócio, o jornalismo, está sendo atacado para que
se calha a voz. E que fatos que não são de interesse de políticos e de pessoas que detêm o poder econômico ou ideológico se permaneçam. É isso. Bom, agora é hora de você ficar por dentro dos eventos que acontecem na UFO e são abertos à comunidade. Olá pessoal, fiquem ligados nos eventos que acontecem na universidade. Nesta terça-feira, o Instituto de Ciências Sociais da UFO realiza uma conferência sobre o Brasil e a crise da Venezuela. O evento vai ser ministrado pelo professor e jornalista Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC. Quem se interessar deve preencher o formulário no site do Eventos UFO. A conferência começa às 7 da noite no auditório do Bloco 5S. A partir de quarta-feira começa a Semana da Francofonia UFO. O evento é realizado pelo Núcleo de Francês e Literatura de Língua Francesa, que tem como objetivo promover manifestações literárias e artísticas de países onde se fala língua francesa. As atividades acontecem de quarta a sexta-feira no auditório 5OA. E no próximo final de semana, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO promove o primeiro Movimento AIA. As atividades serão divididas em 2 etapas. Primeiro, os participantes vão passar por uma formação empresarial, aprendendo como se dar bem em uma entrevista de emprego. Depois, vai ter uma conversa sobre as relações étnico-raciais. O evento está marcado para sábado, na Casa de Cultura Graça do Axé, das 8 da manhã às 6 da tarde. As atividades são de graça. O Eventos UFO fica por aqui. Na próxima semana estou de volta com mais dicas para você. Até lá! Nosso jornal está terminando. Muito obrigada pela presença, Jorge, professor Marcelo também. Bom, o Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Aguardo vocês até amanhã. Tchau, boa noite.